Uma criança de 9 anos foi atirada esta manhã de um segundo andar de um prédio no bairro de Chelas, em Lisboa. O menor foi projetado por um homem que foi detido depois pela Polícia de Segurança Pública. O incidente aconteceu depois de um desentendimento que terminou com agressões. Um caso que vamos analisar em estúdio com a ajuda de Pedro Proença e também de Teresa Paula Marcos, psicóloga clínica, que nos ajudará, Teresa, em concreto, aqui a traçar, dentro das possibilidades, eventualmente aqui o perfil deste agressor. Pedro, estás convidado para entrar na conversa, mas obrigado a ambos por estarem hoje aqui. Teresa, comece por si. Tendo em conta estas características e aquilo que aconteceu, podemos tentar traçar aqui um perfil psicológico deste homem que atira uma criança de um segundo andar? Miguel, antes de mais, boa noite. Toda esta situação tem contornos bastante estranhos. Para já, acontece logo às primeiras horas da manhã, não é? Portanto, não é propriamente uma coisa comum que alguém estar ali à espera, claramente, que o pai da criança saísse para ir bater a uma determinada porta, que eu imagino que não fosse ao calhas, não é? Para depois haver esta situação. Das duas, uma, ou havia um conflito anterior, portanto isto não é por acaso, portanto havia um conflito anterior que nós ainda não sabemos, haver aqui uma relação qualquer com aquela pessoa que faz com que haja esta violência, ou então estamos perante realmente um senhor que é perturbado, de alguma maneira terá feito daquela senhora ou daquela família o alvo para a sua fúria, para a sua descompensação neste momento. Poderá ser, por exemplo, uma crença delirante. Às vezes há delírios em que as pessoas acreditam piamente que estão a ser prejudicados por determinada pessoa, que não tem rigorosamente nada a ver com nada, mas que as pessoas vão alimentando essa raiva e depois também fazem um plano, porque claramente há um plano aqui. Eu penso que não há grandes dúvidas que aquele senhor terá estado à espera para depois ir agredir esta senhora. Acho que a criancinha, nesta situação, foi, de facto, apanhada aqui no meio, mas que não seria propriamente o alvo. O alvo seria realmente a mãe. Como lhe digo, possivelmente tratar-se-á de uma pessoa com uma perturbação mental, ou realmente a questão do delírio, ou que estivesse sob o efeito de drogas, por exemplo, ou que não tivesse tomado a medicação. Nós sabemos que há muitas pessoas que não tomam a medicação, infelizmente. A doença mental é uma coisa muito grave, é algo muito grave que nós temos que alertar as pessoas, os familiares de doentes mentais, que se eles têm que tomar determinada medicação é porque necessitam dessa medicação. E enquanto, por exemplo, se nós não tomarmos a medicação para uma diabetes ou para um colesterol, é algo que é silencioso e, em princípio, só vai prejudicar o próprio. Na situação da doença mental, vai prejudicar também outras pessoas, porque habitualmente descompensam e atacam outras pessoas. Portanto, sim, Pedro, diga. Deixa-me só dizer uma coisa. Há aqui um aspecto particular, e pegando nas primeiras palavras da Teresa Paula aqui, que é bastante interessante. Há aqui um aspecto também muito curioso. Se um indivíduo, àquela hora da manhã, é que eram 7 e tal da manhã. Se dirigisse a mim e perguntasse onde é que mora a minha mulher, eu certamente gostaria de saber, independentemente do resto, porque é que era esse, qual seria o fito dessa procura por uma pessoa da minha família. Eu acho particularmente estranho, e acho que todas as vertentes terão que ser exploradas pela polícia neste caso, até porque há aqui uma tentativa de homicídio qualificado. Este homem, se foi lá para agredir, fez muito mais do que agredir. Tentou matar uma criança, atirando do segundo andar, sabe perfeitamente que é adequado a causar a morte. Mas, efetivamente, eu acho muito estranho, e este aspecto que eu penso que a Polícia Judiciária vai querer investigar, é como é que alguém é abordado por um desconhecido àquela hora da manhã, pergunta, digamos assim, onde é que mora a mulher, e a pessoa não tem curiosidade, ou pelo menos não está curiosidade, em esperar para ver o que é que o homem quer fazer. Eu acho isto muito curioso e muito estranho. Há aqui coisas que estão muito mal explicadas neste caso. O móvel deste crime
poderá passar eventualmente por questões muito mais complexas do que aquelas que nós estamos aqui a falar. E, obviamente, compete à Polícia Judiciária apurar também as razões de uma certa passividade com que esta questão foi tratada por uma pessoa que teria alguma responsabilidade na proteção do seu agregado familiar. Não estou a dizer que tenha sido intencional, claro, mas eu acho estranho e é legítimo questionar como é que alguém é abordado àquela hora da manhã e pergunta onde é que mora a mulher e a pessoa, perante um desconhecido, limita-se a dizer, olha, não sei, e volta às costas. E a pessoa fica lá e vai lá bater exatamente àquela porta. Portanto, este homem fez uma espera. O que, sem prejuízo daquilo que a Teresa Paula disse aqui, que tem que ser investigado e despistado pela Polícia Judiciária, podemos estar, de facto, perante uma patologia podemos estar qualquer. Ou não, nós não sabemos. Este homem sabia o que é que ia. Ele sabia exatamente até a que porta é que ia bater. Um pau, não é, Pedro? Exatamente. Levava uma arma, não Portanto, é? Portanto, o móvel deste crime vai explicar tudo isto. Agora, efetivamente, há aqui uma tentativa de homicídio qualificado. E este homem, se esta criança sobreviver, como nós esperamos que sobreviva, vai ter que responder por uma moldura penal bastante elevada para este comportamento. Nós víamos ali nas imagens há pouco que a queda é de uma altura considerável. Claro, são cerca de 10 metros, penso eu. Sim. Acaba por ser até uma sorte, digamos assim, tendo em conta aquilo que aconteceu, a criança ter sobrevivido. As indicações que nós temos, estas imagens permitem perceber a altura. As indicações que temos é que a criança está livre de perigo, ficou ferida com alguma gravidade, mas mesmo assim esta tentativa de homicídio podia ter terminado de outra maneira. De forma trágica, exatamente. Mesmo assim, Paula, foi importante esta sua descrição porque consegue aqui, olhando para trás, olhando para outros casos, fazer aqui ligação a situações que já aconteceram. Portanto, um tipo de agressão com estas circunstâncias acontecer por alguém que tem um distúrbio mental ou então numa atitude mais agressiva. A verdade é que estes casos, são muito difíceis de prevenir, mesmo com ligações a pessoas que tenham algum tipo de instabilidade. Exatamente. Vamos lá ver, este é um caso muito atípico, porque nós esperaríamos sermos, enfim, se formos agredidos, por exemplo, na rua, não é? Não é alguém que nos vai bater à porta às 7 e tal da manhã com um pau na mão para nos agredir. Por isso eu acho, como o Pedro dizia muito bem, há aqui muitos contornos que nós não sabemos, há aqui muitas coisas por trás que nós não sabemos. Realmente, se estivermos perante alguém com uma patologia mental, é muito difícil prever esta situação. A única coisa que eu diria às pessoas é o banal, não abram a porta a ninguém desconhecido, enfim, é o do senso comum, não é? Exato. Agora, de facto, é muito estranho isto, é muito estranho que o pai, portanto, o marido da senhora, realmente tivesse sido interpelado, isso eu não sabia, e não se tivesse questionado, ou pelo menos tivesse visto onde é que o homem ia, se o homem ia lá mesmo, não é? É tudo muito estranho. E ele realmente atira a criança, pelo que eu percebi, a descrição, atira como se fosse um objeto, não é? É o desprezo total, a frieza total perante uma... Por isso, acho Nós contamos ter respostas para estas dúvidas ainda durante o dia de amanhã. E vamos voltar a este caso. Paulo, muito obrigado por ter vindo hoje ao SOS 24 e nesta ajuda, nesta reflexão que fizemos. Nós avançamos para um outro